Vamos dar início a uma playlist, a uma série de 4 vídeos aonde a gente vai falar os primeiros passos, né, o passo inicial para você começar as suas operações no day trade. Mas antes eu vou contar uma história para vocês. Um dia, lá atrás, lá em 2018, a gente já teve desse lado aí. A gente já teve do lado de quem estava buscando conhecimento. E era muito difícil, era um bombardeio de conhecimentos, né, aleatórios, né, coisas até sem sentido, que a gente hoje em dia vê que era sem sentido, mas na época a gente achava que era bacana. E isso prejudicou demais a nossa caminhada. Ter a falta, né, não ter, né, o discernimento, não ter um caminho que nos levasse a entender o início mesmo, a saber o que é, qual que é o melhor jeito de começar no day trade, qual que é o melhor tipo de operação, qual que é o melhor jeito de se fazer as coisas. Isso tomou da gente tempo e dinheiro, duas coisas muito escassas, né? E foi um dos motivos que fez com que a gente pensasse em ter esse canal aqui no YouTube, em ter o canal no Instagram, né? Em ter disponibilizar todo esse conhecimento. Lá atrás isso fez falta, mas isso também nos impulsionou a correr atrás do conteúdo, a correr atrás de conhecimento. Então, aproveite essas 4 aulas, são 4 aulas iniciais, são 4 aulas simples, são 4 aulas bem explicativas para você começar no day trade e começar do jeito certo no day trade. E vamos começar falando de mini índice, tá? Por que começar no mini índice? Qual é a vantagem do mini índice? Para mim é meu queridinho mini índice. A gente até brinca e chama ele de caramelo, né? Aquele cachorro caramelo, que é meio safado, que vai para um lado, vai para o outro, que é um chameguinho, né? Esse é o mini índice pra gente, né? Ele faz isso, ele pega os desavisados, que é o motoqueiro passando, fazendo barulho, vai lá e morde o calcanhar dele, mas também dá carinho para quem dá atenção para ele. A gente leva muito assim, muito na brincadeira, mas é verdade tudo isso aqui do nosso querido mini índice, nosso querido caramelo. Então a recomendação de você começar no mini índice, primeiro, é porque ele exige a menor margem de garantia. A menor margem de garantia é o que a corretora vai te exigir para você deixar lá, depositar na corretora, para poder fazer as operações com contratos de mini índice. O mini índice é negociado por contratos. Então, hoje, na regra de hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, no dia 13 de setembro, né, de 2022, a regra é que para cada contrato que você for operar de mini índice, você deve ter pelo menos R$100 na corretora. Então, a cada R$100 que você põe na corretora, você pode operar um mini índice. Mas só para você entender, quando você opera um contrato de mini índice, você está movimentando dentro da bolsa R$22 mil aproximadamente. Então, é uma alavancagem muito grande. A gente não recomenda isso. A gente recomenda pelo menos 1.000, que já é muito alavancado, é 22 para 1. Quando você tem R$100 na corretora, é 220 vezes para 1, né? Bem mais alavancado e bem mais perigoso. Você pode ganhar mais, mas também você pode perder R$100 assim, ó, num pulo, né? Então, a gente não recomenda alavancagem muito grande, tem que ser controlada essa alavancagem. O segundo fato para você utilizar o mini índice, ele é sem dúvida o ativo com mais liquidez aqui dentro da bolsa, né? A gente tem muita gente, pessoas físicas, bancos, corretoras, fundos, muita gente operando o mini índice. Então, sempre que você for fazer uma compra ou uma venda, muito provavelmente terá do outro lado uma contraparte, né? Terá alguém para te dar liquidez nesse movimento. E isso é uma vantagem, porque dependendo do seu operacional, né, por exemplo, operacional muito curto, você quer sair bem rápido da operação, você não quer ficar esperando ver se tem a outra parte ali para poder executar a sua ordem, você quer sair rápido porque é o seu tipo de operação. E o mini índice provê essa liquidez. O mini índice é um ambiente muito rico de negociação, o tempo todo acontecendo. Quem olhar o book de ofertas, né, e o book é uma ferramenta aí que tem na bolsa, que é simplesmente ver quem está comprando o que, quem está vendendo o que, né? Onde estão posicionadas as ordens, saber que todo nível de preço tem ordem posicionada aí no mini índice. Então isso é muito bom pra gente. Uma coisa que você vai ouvir muito por aí é que o mini índice não é técnico, que ele é cachorro louco, que ele vai para onde quer, que ele balança para um lado, balança para o outro e que você tem que procurar outros ativos mais técnicos como o dólar e tal. Isso se deve muito à própria falta de conhecimento do que é o mini índice. O mini índice, ele, como o nome diz, ele é um índice. Ele é composto por um conjunto de ações, mais de 90 agora, né, aqui no mês de setembro. A soma dessas ações, e cada uma com o seu peso, é que movimenta o índice. A gente fala que ele é um ativo que tem preço,
mas não tem valor. Diferente da ação da Petrobras, ela tem preço e tem valor. Se você chegar aqui no mini índice e comprar 50 milhões de reais agora, né, no mini índice, o que vai acontecer? O preço tende a subir, mas rapidamente ele vai voltar para a posição inicial, porque ele é representação do preço das ações. Se as ações não foram compradas, ela vai continuar tendo o mesmo valor. O cálculo dele vai continuar da mesma forma. E o mini índice funciona da seguinte maneira, tá? Ele é uma representatividade, ele é um derivativo, quer dizer, ele deriva de algo, ele deriva do IBOV, do índice Bovespa. O índice Bovespa ele é calculado a cada 30 segundos e o mini índice ele vai fazendo o teórico desse IBOV baseado no preço das ações. Então não existe esse valor material do mini índice, ele é representativo de outra coisa, ele deriva de algo. E ele ainda é um contrato futuro, ou seja, ele é o IBOV, que é o índice Bovespa, com todos esses 90 e tantos papéis, cada um com seu peso, e ainda acrescido dos juros, porque são contratos que têm um vencimento. Quando você faz uma operação, você compra um contrato desse, você paga o preço à vista, mais os juros até o vencimento do contrato. Isso é o que é negociado. Então, cuidado com essa história de que ele não é técnico. Ele é técnico, sim. Na verdade, ele é muito mais fácil, ao meu ver, do que muito ativo por aí que o pessoal fala que é técnico. Mini índice é tranquilo de se operar quando você entende estes fundamentos. Quando você entende a alavancagem, quando você entende de que ele é feito e como que ele se movimenta. Isso dá uma vantagem, assim, não sei nem precisar quantas vezes, mas é um bocado de vezes mais do que quem não entende. E isso te deixa vivo no mercado, saber esse tipo de coisa. Então, mais um pontinho aí para você colocar no seu caderninho, que eu sei que você tá com ele aberto aí. Se não tá, volta o vídeo, pega o caderninho, né? E anota tudo que você tá vendo até agora. E já aproveita e se inscreve, porque vai ter mais 3 vídeos. Quando lançar esses vídeos, você precisa saber. E não só os 3, toda semana 2 vídeos novos, falando desse tipo de assunto, falando de assunto técnico, falando, né, de assuntos que tem a ver com o mercado, falando de tudo que você precisa saber para estar bem informado e para poder fazer boas operações, tá? Vamos lá, continuando aqui no nosso querido menino. Quando a gente fala do IBOV, né, do índice Bovespa, a gente já disse que ele é composto aí por várias empresas e a gente já, né, nesta data isso muda, né, não tão rápido, mas muda. Nessa data a gente tem a Vale, a gente tem a Petrobras, a gente tem a própria B3, Itaú, Bradesco, Ambev, né, como as empresas aí mais fortes. Elas são mais fortes no sentido de terem mais peso aqui dentro do IBOV. Esse peso é calculado pelo tamanho da empresa, faturamento, quantidade de volume negociado dentro da bolsa, enfim. Se você entrar no site da B3, lá tem a fórmula de cálculo, como que eles calculam isso. Esse rebalanceamento é feito aí 3 vezes ao longo do ano e vão se recalculando. Então, tem papéis que entram, papéis que saem, papéis que mudam valor, né, papéis que mudam peso. Importante é saber quais são esses principais e acompanhá-los também, né? Importante é saber que existem esses principais aí e qual que é a tendência. Aí a gente começa a falar de macroeconomia e procura também uma playlist falando sobre indicadores macroeconômicos, porque esses indicadores macroeconômicos impactam diretamente no que acontece no nosso índice. Hoje, por exemplo, na data de hoje, saiu um indicador muito importante lá nos Estados Unidos, chamado CPI, que é a inflação americana. A inflação americana fez com que o nosso mini índice caísse 1.000 pontos. Quando saiu a notícia lá, de assim, em 3, 4 minutos ele caiu 1.000 pontos. 1.000 pontos, falando assim, financeiramente, quer dizer, se você tivesse uma operação vendida de mini índice, aonde você... Pensa bem, você está lá colocando a sua ordem de venda, saiu esse dado, né, com um contrato, caiu 1.000 pontos. Você tem 100 reais da corretora, você fez 200 reais só nessa operação. Não é coisa que sempre vai acontecer, é mais sorte do que qualquer coisa, porque é um dado que a gente não sabia como que ele iria sair, né? O dado ele não é divulgado antes, só na hora ali mesmo. Mas é o poder do mini índice, o poder da multiplicação da alavancagem, né? Também se fosse o lado contrário, você tinha quebrado a conta, se você não tivesse stop, que é outro assunto a gente falar de stop, mas se você não tivesse stop, você teria até quebrado a conta. Então, né? Esses dados, esses indicadores, a macroeconomia influencia direto aqui no mini índice. E falando de valor,
já para emendar aqui na história da super vela, ou vela elefante, como o pessoal fala, tem até uns nomes obscenos que eles colocam para esse tipo de vela, que eu não vou falar aqui, mas que, né, são importantes sim aqui no mercado. Glossário de mercado é também algo bastante importante, apesar que eu tento trazer o mínimo possível desse palavreado de mercado, dos jargões de mercado, para que seja fácil, que qualquer um entenda, né? Da vovozinha, né? Como a gente fala aqui, né? De mamana caducando, consiga ver o vídeo aqui e entender o que eu tô falando, porque senão, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido eu falar para quem já sabe. A ideia é que quem não saiba consiga aprender tudo com relação ao nosso mini índice. Falando de valor, então, cada contrato de mini índice você tem que ter no mínimo R$100. A gente recomenda, para quem é muito arrojado, colocar R$1.000 na corretora. Beleza. Para cada ponto que se movimenta o mini índice, ele vale 0,20, 20 centavos. Só que o índice ele se movimenta, né, o mini índice se movimenta de 5 em 5 pontos. Então a cada movimentinho que ele faz no gráfico, que a gente chama de tick, a cada tick que ele anda, vale R$1 para um contrato. Se você tiver 2 contratos, R$2. Se você tiver 5 contratos, R$5 para cada tick, para cada 5 pontos, né? Então essa é a conta que a gente vai fazer. 5 contratos, para cada ponto é R$1, para cada tick, que são 5 pontos, R$5, tá? Essa é a conta básica para fazer. Então você deve estar pensando assim, beleza, então é só ir multiplicando a quantidade de contratos que eu vou ganhando cada vez mais dinheiro. Sim, correto, mas se for o contrário, também você vai perdendo cada vez mais dinheiro. Então, cuidado com esse pensamento de só vai ganhar. A gente tem que ter um pensamento de que vamos ganhar, vamos perder, mas ao final vamos ser lucrativos, porque não somos gananciosos e não somos destruidores de contas. Não seremos kamikazes no mercado, seremos vencedores de mercado. Uma regra básica aqui para o mini índice, né, uma regra que eu falo para todos os alunos, né, e para quem não é aluno também, para quem está só aqui buscando conteúdo, se mantenha sempre vivo no mercado. O mercado de ações, o mercado de bolsa, é um mercado extremamente atrativo, extremamente sedutor. Então essa regra de se manter vivo é o que faz que você continue amanhã. Quem está começando, e esse vídeo é exatamente para você que está começando, quem está começando precisa pensar em estar vivo, precisa pensar em aprender, em ter consistência antes de buscar os ganhos. Você está entrando num mundo onde os melhores estão. Você está buscando uma nova profissão. Então, não coloque essa pressão desnecessária em você de ter que ter grandes resultados em curto espaço de tempo. Grandes resultados você vai ter sim, em pequeno espaço de tempo? Talvez não. Né? Lógico que quanto mais você estudar, quanto mais você desenvolver, se você tiver um mentor, se você buscar treinamentos de verdade, se você treinar bastante, exaustivamente até, isso vai diminuir o tempo, vai encurtar o caminho, mas o conteúdo ele tem que ser assimilado, consolidado de uma forma tranquila, com o seu tempo, né? Cada um no seu tempo, até conseguir chegar lá, tá? Então, como eu já falei, teremos aí mais 3 aulas. Siga as 3 aulas, acompanhe toda a playlist e depois consuma todo o resto que tem aqui no canal aqui do YouTube, que tem muita coisa disponível aqui. E se interessar, dá uma olhada aqui na legenda que também tem o nosso treinamento que vai ajudar você a encurtar o seu caminho nessa jornada que está começando agora, começando neste vídeo e vai provavelmente te acompanhar o resto da vida, te dando muitas alegrias, te dando muita condição financeira, mudando a sua vida, mudando a vida da sua família e mudando a vida de todos ao seu redor. Só dê tempo ao tempo que tudo acontece. Bora pro vídeo 2!